Uma mendiga de apenas 12 anos, ignorada por todos, tenta alertar um poderoso milionário de que sua própria esposa está tramando algo terrível contra ele. No início, ele ri, desacredita, vira as costas para a garota suja e faminta. Mas tudo muda quando um detalhe chocante faz ele perceber que a menina estava dizendo a verdade o tempo todo. Você não vai acreditar no que acontece quando ele finalmente decide ouvir. A atitude que ele toma não só muda o rumo de sua vida, mas transforma completamente o destino daquela menina esquecida. O que era um aviso desprezado se torna o início de uma aliança improvável, e o desfecho vai mexer com seu coração. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. A chuva batia no asfalto da praça central com uma força que parecia querer apagar qualquer vestígio de esperança. Entre os bancos molhados e as árvores que gotejavam sem parar, uma pequena figura se encolhia contra a base de uma estátua esquecida. Lisiane tinha apenas 12 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem já havia visto o mundo por ângulos que nenhuma criança deveria conhecer. Seus pés descalços estavam feridos e inchados, cobertos por trapos úmidos que mais pareciam cascas de feridas abertas do que sapatos improvisados. Ela não estava ali por acaso. Todos os dias, no mesmo horário, esperava. Não por comida, como os transeuntes imaginavam ao passar apressados, desviando o olhar da menina suja que perturbava a paisagem urbana. Lisiane esperava por ele, por Raul Munhoz. O empresário de 58 anos caminhava pela praça com passos cada vez mais lentos, apoiando-se discretamente em uma bengala elegante que tentava disfarçar como acessório de estilo, não como necessidade. Sua aparência ainda mantinha o porte imponente dos anos de sucesso nos negócios, mas algo havia mudado. Os ombros curvavam-se ligeiramente para frente e, ocasionalmente, ele parava para recuperar o fôlego, fingindo admirar algum detalhe arquitetônico inexistente. A doença havia chegado como um ladrão silencioso. Primeiro foram os pequenos esquecimentos, depois as dores de cabeça que não passavam e, finalmente, o diagnóstico que mudou tudo. Uma condição degenerativa rara que atacava o sistema nervoso. O médico havia sido direto, mas não cruel. Havia tratamentos, disse ele, formas de retardar o progresso, de manter a qualidade de vida por mais tempo. Lisiane o observava todos os dias, memorizando cada movimento, cada hesitação. Quando ele se aproximou da estátua onde ela se abrigava, a menina sussurrou as palavras que carregava como uma pedra no peito há meses. Ela quer que o senhor morra logo. Raul parou. Por um instante, seus olhos encontraram os da criança. Havia algo naquele olhar que o incomodou. Uma certeza perturbadora que não combinava com a idade dela. Mas era apenas uma menina de rua, provavelmente com problemas mentais, causados pela vida nas ruas. Ele balançou a cabeça e continuou caminhando, o eco das palavras se perdendo no barulho da chuva. Do outro lado da cidade, em uma casa ampla e silenciosa, Yolanda Munhoz organizava com precisão cirúrgica os medicamentos do marido. Cada pílula tinha seu horário exato. Cada dose era medida com o cuidado de um farmacêutico. Aos 42 anos, ela era 15 anos mais nova que Raul. E essa diferença de idade sempre havia sido motivo de comentários maldosos nos círculos sociais onde transitavam. Ela havia se casado com Raul há 7 anos, quando ele estava no auge de sua carreira empresarial. Na época, muitos disseram que era interesse que uma mulher como ela, bonita, culta, de família tradicional, mas sem fortuna, só poderia estar atrás do dinheiro de um homem mais velho. Yolanda suportou os comentários com elegância, sempre ao lado do marido, sempre solícita, sempre perfeita. Agora, com a doença,
Essa dedicação havia se intensificado a um ponto que beirava o sufocante. Ela controlava cada aspecto da vida de Raul, desde o que ele comia no café da manhã até o horário exato em que deveria tomar banho. Tudo, ela dizia, era para o bem dele, para manter a doença sob controle. É assim que demonstro meu amor, ela repetia para si mesma enquanto separava os comprimidos, cuidando dele como ninguém mais faria. Mas havia momentos, quando Raul dormia, em que Yolanda ficava parada diante do espelho do quarto, observando seu próprio reflexo. A mulher que olhava de volta parecia cansada, mais velha do que deveria. Às vezes, ela se perguntava se aquela vida de cuidados constantes era realmente o que queria. Se aquele casamento, que um dia havia prometido segurança e estabilidade, não havia se tornado uma prisão para ambos. Na praça, Lisiane não desistiu. No dia seguinte, estava lá novamente, esperando. Desta vez, quando Raul passou, ela tentou se aproximar, mas ele a ignorou completamente, acelerando o passo o máximo que suas pernas fracas permitiam. A menina gritou atrás dele: "Ela está matando o senhor devagar!" As palavras ecoaram pela praça quase vazia, fazendo alguns transeuntes olharem com curiosidade e desaprovação. Uma mulher chegou a comentar com o marido que essas crianças de rua estão cada vez mais agressivas. Raul sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Como aquela menina ousava falar daquela forma sobre Yolanda, sobre sua esposa dedicada que abdicou de tudo para cuidar dele. Mas à noite, sozinho no quarto, enquanto Yolanda preparava seu lanche noturno na cozinha, Raul não conseguiu tirar as palavras da cabeça. Havia algo na voz da menina, uma desesperança que parecia real demais para ser apenas o delírio de uma criança abandonada. Ele tentou se lembrar de quando havia visto aquela garota pela primeira vez, mas sua memória recente estava cada vez mais confusa. Os sintomas tinham piorado nas últimas semanas. Havia dias em que ele acordava e não conseguia lembrar se tinha tomado os remédios da manhã. Sua fala estava ficando arrastada e às vezes ele perdia a coordenação motora por alguns minutos. Yolanda explicou que isso era normal, que o médico havia previsto esses episódios. Ela aumentou a dosagem de alguns medicamentos e diminuiu outros, sempre com justificativas que soavam plausíveis. Lisiane havia conhecido Yolanda 5 anos antes, quando tinha apenas 7 anos. Naquela época, ela não vivia nas ruas. Morava em uma casa de apoio dirigida por Marina, uma assistente social que havia sido colega de faculdade de Yolanda. A casa acolhia crianças em situação de vulnerabilidade temporária, oferecendo um lar provisório enquanto suas situações familiares eram resolvidas. Era um lugar pequeno, mas acolhedor. Marina cuidava de 5 crianças com carinho genuíno, e Lisiane havia começado a se sentir segura pela primeira vez em anos. Ia à escola, tinha amigos, dormia em uma cama limpa todas as noites. Por um mês, ela acreditou que sua vida finalmente havia mudado para melhor. Mas uma noite, Lisiane acordou com sede e foi até a cozinha buscar água. Ao passar pela sala, ouviu vozes baixas vindas do escritório de Marina. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz de Yolanda conversando com a diretora da casa. Curiosa, Lisiane se escondeu atrás do sofá e escutou. "Ele não vai durar muito", dizia Yolanda com uma frieza que fez o sangue de Lisiane gelar. "Só preciso da assinatura nos documentos. Depois disso será questão de tempo." Marina parecia desconfortável. "Você tem certeza de que é isso que quer? Raul é um bom homem. Talvez se você conversasse com ele..." "Não seja ingênua", Yolanda interrompeu. "Ele nunca me deixaria uma herança decente. Sempre falou em doar tudo para a caridade quando morresse. Não posso permitir isso, não depois de tudo que sacrifiquei por ele." Lisiane não entendeu completamente o que significava aquela conversa.
mas soube que era algo terrível. A frieza na voz de Yolanda, o desconforto de Marina, a palavra herança, tudo isso se gravou em sua mente de 7 anos como uma marca a ferro. Na manhã seguinte, Lisiane tentou contar para Marina o que havia escutado, mas a mulher ficou visivelmente perturbada e disse que ela havia sonhado, que criança às vezes confunde sonhos com realidade. Mas Lisiane sabia que não havia sonhado. E quando, 3 dias depois, Marina anunciou que ela seria transferida para outro lar, porque surgiram questões burocráticas, a menina entendeu que havia algo muito errado acontecendo. Na noite anterior à transferência, Lisiane fugiu. Preferiu as ruas, a sensação de que estava sendo silenciada, de que ninguém acreditaria nela. Durante 5 anos, sobreviveu como pôde, sempre carregando aquele segredo como um fardo. Tentou, algumas vezes, contar para adultos, policiais, outros assistentes sociais, até mesmo pessoas aleatórias na rua. Mas ninguém levava a sério uma menina suja e maltrapilha falando sobre conversas que havia escutado anos antes. Até descobrir quem era Raul Munhoz. Até começar a vê-lo passar pela praça todos os dias, cada vez mais frágil, cada vez mais lento. Foi então que Lisiane entendeu que talvez ainda houvesse tempo de impedir o que Yolanda planejava. Mas como fazer um homem rico e educado acreditar nas palavras de uma menina de rua que ninguém considerava digna de atenção? Naquela noite, enquanto se encolhia embaixo de papelões molhados, atrás de uma lixeira, Lisiane sentiu que estava perdendo a batalha. Raul continuava ignorando seus avisos e a cada dia ele parecia pior. Ela fechou os olhos e fez a única coisa que lhe restava. Rezou para que alguém, em algum lugar, finalmente a escutasse antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes trouxeram uma piora preocupante no estado de Raul. Pela manhã, ele acordou com a visão embaçada e uma sensação estranha de formigamento nas mãos. Tentou se levantar da cama, mas suas pernas não responderam adequadamente, fazendo-o cambalear e se apoiar na cômoda. Yolanda! Chamou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela apareceu na porta em segundos, já vestida e arrumada, com uma bandeja contendo o café da manhã e os medicamentos matinais. O que houve, querido? Você está pálido. Não estou me sentindo bem. Acho que os sintomas estão piorando. Raul se sentou na beirada da cama, respirando com dificuldade. Yolanda colocou a bandeja na mesa de cabeceira e se aproximou, tocando sua testa com delicadeza estudada. Você está um pouco quente. Talvez seja um efeito colateral do novo medicamento que o doutor prescreveu. Vou ligar para ele mais tarde. Enquanto falava, ela organizou os comprimidos em suas mãos, oferecendo-os junto com um copo d'água. Tome os remédios primeiro, vai ajudar com os sintomas. Raul hesitou por um momento, olhando para as pílulas coloridas. São muitas, não? Acha? É o tratamento, amor. Não podemos parar agora, justo quando estávamos vendo progresso. Yolanda sorriu, mas havia uma tensão imperceptível em sua voz. Confie em mim. Eu só quero o melhor para você. Ele engoliu os medicamentos, sentindo um gosto amargo persistir, mesmo depois da água. Nos últimos meses, esse gosto havia se tornado constante, como se algo químico estivesse sempre presente em sua boca. Quando questionou o médico sobre isso, Dr. Ferreira disse que era normal, uma reação comum aos remédios neurológicos. Depois do café da manhã, Raul tentou trabalhar em seu escritório doméstico, mas as letras no computador pareciam dançar diante de seus olhos. Ele piscou várias vezes, massageou as têmporas, mas a confusão visual persistia. Por volta do meio-dia, teve que desistir e se deitar no sofá da sala. Yolanda apareceu com o almoço numa bandeja. Como está se sentindo? Pior, muito pior. Raul tentou se sentar, mas uma onda de tontura o fez recuar.
Acho que precisamos ir ao hospital. Isso não é normal. Não exagere, querido. Lembra o que o doutor disse? Os sintomas vão ter altos e baixos. É parte da doença. Ela se sentou ao lado dele, alisando seus cabelos. Vou aumentar um pouquinho a dose do estabilizador. Vai passar, mas não passou. Pela tarde, Raul teve um episódio em que perdeu completamente a coordenação motora por quase 20 minutos. Ficou sentado em sua poltrona, incapaz de mover os braços adequadamente, a fala saindo arrastada e confusa. Yolanda permaneceu ao seu lado, cronometrando o episódio no celular, anotando algo em um pequeno caderno que ele nunca havia visto antes. Por que está anotando? Ele perguntou quando finalmente conseguiu falar claramente novamente. Para mostrar ao médico, ele pediu para registrar todos os episódios. Ela fechou o caderno rapidamente. É importante ter um histórico detalhado. Naquela noite, enquanto Yolanda preparava o jantar, Raul ficou olhando pela janela da sala. A doença estava progredindo muito rápido, mais rápido do que o médico havia previsto. Dr. Ferreira dissera que levaria meses, talvez anos, para chegar àquele nível de debilitação. Mas haviam se passado apenas algumas semanas desde o último exame, e ele já se sentia como se estivesse perdendo o controle do próprio corpo. Foi então que se lembrou da menina na praça, das palavras que ela havia gritado. Ela está matando. O senhor devagar! Na época pareceu absurdo. Yolanda era dedicada, cuidadosa, amorosa. Mas uma semente de dúvida começou a germinar em sua mente confusa. No dia seguinte, contra todos os protestos de Yolanda, Raul insistiu em sair para sua caminhada diária. Ela queria acompanhá-lo, mas ele disse que precisava de um momento sozinho para pensar. A esposa cedeu relutantemente, mas não antes de dar-lhe de uma dose extra de medicamentos para aguentar o esforço. Caminhar até a praça foi uma tortura. Suas pernas tremiam e ele precisou parar várias vezes para recuperar o fôlego. Quando finalmente chegou ao local onde costumava ver a menina, ela não estava lá. Ele esperou por mais de uma hora, sentado em um banco úmido, ignorando os olhares curiosos dos passantes que estranhavam ver um homem bem vestido aparentemente perdido naquele lugar. Lisiane apareceu no final da tarde, arrastando uma sacola plástica cheia de latinhas coletadas. Ao vê-lo ali, parou abruptamente, como se não acreditasse que ele finalmente havia vindo procurá-la. Você disse que ela quer que eu morra. Raul falou assim que a menina se aproximou. Do que você estava falando? Lisiane olhou ao redor, verificando se não havia ninguém por perto. O senhor não vai acreditar em mim. Ninguém acredita. Talvez eu acredite agora. Raul gesticulou para o banco ao lado dele. Sente-se, me conte tudo. A menina hesitou, mas acabou se sentando na extremidade oposta do banco, mantendo distância. Eu conheci sua esposa há 5 anos. Ela é amiga de uma mulher que cuidava de mim. Marina? A senhora conhece ela? Lisiane arregalou os olhos. Yolanda mencionou uma amiga assistente social algumas vezes. Disse que fazia um trabalho voluntário juntas. Raul se inclinou para frente, tentando ignorar a dor de cabeça que voltava. Continue. Eu morava na casa da Marina. Uma noite escutei sua esposa conversando com ela. Ela disse que o senhor não ia durar muito, que só precisava de uma assinatura. A voz de Lisiane ficou mais baixa. Falou sobre herança, sobre não deixar o dinheiro ir para a caridade. Raul sentiu o estômago se contrair. Ele realmente havia comentado várias vezes com Yolanda sobre sua intenção de deixar a maior parte de sua fortuna para instituições beneficentes quando morresse. Ela sempre discordava, dizendo que ele deveria pensar nela, que ela havia sacrificado sua própria carreira para cuidar dele. Isso foi há 5 anos. Por que está me contando agora? Porque eu vejo o senhor passando aqui todo dia, cada vez pior, e porque... Lisiane hesitou, mordendo o lábio. Porque tem um homem que vem na sua casa às vezes. Um homem que eu conheci na casa da Marina.
Ele trazia remédios para as crianças, mas não era médico, era enfermeiro. E ele tinha uma forma estranha de misturar os medicamentos. O mundo de Raul pareceu girar. Que homem! Cássio alguma coisa. Ele é alto, tem uma cicatriz na mão direita, usa óculos pequenos e fala baixo. Lisiane descreveu detalhes que fizeram o sangue de Raul gelar. Ele conhecia aquele homem. Cássio vinha à sua casa 2 vezes por semana, sempre que Yolanda dizia que era necessário ajustar a medicação. Ela explicava que ele era um enfermeiro especializado em doenças neurológicas, recomendado pelo Dr. Ferreira. Raul nunca questionou porque confiava em Yolanda e porque seus períodos de confusão mental tornavam difícil questionar qualquer coisa. Onde você viu esse homem pela última vez? Na sua casa, ontem à tarde. Eu às vezes fico perto da sua casa, tentando ver se está tudo bem com o senhor. Lisiane baixou a cabeça envergonhada. Eu sei que parece loucura, mas eu vi muita coisa estranha quando era pequena, e agora vejo o senhor ficando cada vez pior. Raul tentou processar todas essas informações, mas sua mente estava cada vez mais confusa. Os medicamentos da manhã estavam fazendo efeito e ele sentia a mesma sonolência e desorientação de sempre. Mas pela primeira vez em meses, havia algo além da confusão. Havia medo. Eu preciso ir para casa, ele disse, tentando se levantar. Não tome os remédios. Que ela der hoje à noite. Lisiane sussurrou urgentemente. Pelo menos não todos. Finja que tomou, mas esconda alguns. Veja se consegue se sentir melhor amanhã. Raul olhou para a menina suja e desesperada à sua frente. Tudo aquilo parecia impossível, um delírio causado por sua própria doença. Mas havia detalhes nas palavras dela que batiam com coisas que ele havia observado sem dar importância. A forma como Yolanda sempre insistia para ele tomar todos os medicamentos. Como ela anotava seus sintomas com precisão quase científica. Como Cássio sempre chegava com novos frascos, diferentes dos que Dr. Ferreira prescrevia. Se isso for verdade, ele disse lentamente, então estou em perigo real. O senhor está, Lisiane confirmou. E eu sou a única pessoa que sabe disso. Por isso não posso desistir de tentar avisar. Quando Raul chegou em casa, já estava anoitecendo. Yolanda o recebeu com preocupação exagerada, dizendo que havia ficado angustiada com sua demora. Ela preparou um jantar leve e, como sempre, trouxe os medicamentos noturnos em uma pequena bandeja. Tome tudo, querido, especialmente esse aqui. Ela apontou para um comprimido azul que ele não reconhecia. É novo para ajudar com os episódios de coordenação. Raul olhou para os medicamentos, lembrando das palavras de Lisiane. Pela primeira vez em meses, fingiu engolir alguns dos comprimidos, escondendo-os discretamente sob a língua e depois cuspindo-os no guardanapo quando Yolanda saiu para buscar água. Durante a noite, pela primeira vez em semanas, ele não teve pesadelos confusos nem acordou com náuseas. Sua mente parecia um pouco mais clara, embora ainda houvesse a névoa familiar da doença. Mas ao amanhecer, Raul sabia que precisava de mais evidências antes de confrontar qualquer coisa. Se Lisiane estivesse certa, ele estava vivendo com uma mulher que planejava sua morte. E se ela estivesse errada, ele estava perdendo a sanidade e suspeitando da única pessoa que realmente cuidava dele. A verdade, qualquer que fosse, precisava ser descoberta antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Raul começou um jogo perigoso. Pela manhã, fingia tomar todos os medicamentos que Yolanda lhe dava, mas discretamente escondia alguns dos comprimidos menores. À noite, repetia o processo com parte da medicação noturna. Gradualmente, sua mente começou a clarear, como se uma névoa densa estivesse sendo lentamente dissipada. A melhora, porém, trouxe uma percepção aterrorizante.
Quanto mais lúcido ficava, mais conseguia observar comportamentos estranhos de Yolanda que antes passavam despercebidos. Ela controlava rigidamente seus horários, limitava suas saídas e sempre aparecia com justificativas médicas para qualquer mudança em sua rotina. Mais perturbador ainda era como ela anotava meticulosamente cada sintoma que ele apresentava, com a precisão de alguém que estava conduzindo um experimento. "Como você está se sentindo hoje?" Ela perguntava todas as manhãs, com o caderno, sempre à mão. "Um pouco melhor, na verdade." Raul respondeu em uma dessas ocasiões, testando sua reação. Yolanda parou de anotar e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Melhor? Mas ontem você teve aquele episódio de tremor. O doutor disse que isso significa progressão da doença." "Talvez tenha sido algo temporário." "Não, querido. Você precisa ser realista sobre sua condição." Ela fechou o caderno com mais força do que necessário. "Vamos aumentar a dose do estabilizador. É melhor prevenir do que remediar." Mas Raul não tomou a dose aumentada. E pela primeira vez em meses, conseguiu se concentrar o suficiente para fazer algo que havia negligenciado: examinar seus próprios documentos financeiros. Em seu escritório, trancado enquanto Yolanda preparava o almoço, ele abriu o computador e acessou suas contas bancárias. O que encontrou o deixou gelado. Havia movimentações que ele não se lembrava de autorizar, transferências para contas que não reconhecia, e mais assustador, a assinatura digital de documentos que ele definitivamente não lembrava de assinar. Um deles era particularmente perturbador: a criação de um fundo de investimento de vários milhões de reais, com Yolanda como beneficiária principal e um tal de Cássio Andrade como administrador. A data da assinatura digital coincidia com um período em que Raul lembrava de ter passado 3 dias quase inconsciente, o que Yolanda havia atribuído a uma crise severa de sua doença. "Cássio Andrade", ele murmurou, lembrando da descrição de Lisiane, o enfermeiro que visitava sua casa regularmente. Raul imprimiu discretamente alguns dos documentos e os escondeu entre livros antigos de sua estante. Depois, fingiu estar cochilando quando Yolanda subiu para charamá-lo para o almoço. "Você parece cansado hoje", ela comentou, observando-o atentamente. "Talvez precisemos ajustar sua medicação novamente." "Talvez", ele concordou, mas por dentro, cada fibra de seu ser gritava, em alerta. Naquela tarde, aproveitando que Yolanda havia saído para fazer compras, Raul ligou para Dr. Ferreira. Queria confirmar se realmente havia recomendado os serviços de um enfermeiro chamado Cássio. "Dr. Ferreira, aqui é Raul Munhoz. Tenho uma dúvida sobre meu tratamento." "Claro, Raul. Como está se sentindo?" "Na verdade, queria confirmar uma informação. O senhor recomendou um enfermeiro chamado Cássio Andrade para fazer ajustes em minha medicação em casa?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Cássio Andrade? Não, nunca recomendei nenhum enfermeiro com esse nome. Aliás, eu não recomendo cuidados domiciliares para seu tipo de condição. É melhor que qualquer ajuste seja feito aqui no consultório, sob supervisão médica direta." O mundo de Raul desabou. "Mas minha esposa disse que o senhor havia recomendado..." "Raul, preciso que venha ao consultório hoje mesmo, sozinho se possível. Há algo muito errado acontecendo." Quando Yolanda voltou das compras, encontrou Raul deitado no sofá, fingindo dormir. Ela se aproximou e o observou por alguns minutos, como se avaliasse algo. Depois, foi até a cozinha e ele a ouviu falando ao telefone em voz baixa. "Ele está perguntando sobre você para outras pessoas", ela dizia. "Sim, ontem ligou para não sei quem." Não consegui ouvir tudo. "Precisa acelerar o processo. Não podemos arriscar que ele descubra alguma coisa antes." Raul sentiu o coração disparar. Yolanda estava conspirando contra ele, e ele era o único que sabia disso. "Bem,
Ele e uma menina de rua que ninguém levava a sério. Quando Yolanda desligou e voltou para a sala, Raul fingiu estar acordando. Como foram as compras? Bem, trouxe seus medicamentos novos que a farmácia tinha separado. Ela mostrou uma sacola com vários frascos. Cássio disse que estes são mais eficazes para controlar os episódios. Cássio esteve aqui? Não. Conversei com ele por telefone. Ele vem amanhã para fazer os ajustes. Yolanda se sentou ao lado dele, alisando seus cabelos com uma ternura que agora parecia completamente falsa. Você precisa confiar em nós, querido. Estamos fazendo o melhor para você. Naquela noite, Raul fingiu tomar todos os medicamentos, mas na verdade escondeu a maioria em um pequeno frasco que mantinha no bolso interno de seu roupão. Sua mente estava mais clara do que havia estado em meses, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Mas como? Quem acreditaria nele? Um homem com uma doença degenerativa diagnosticada, casado com uma mulher aparentemente dedicada, acusando-a de tentativa de homicídio com base no testemunho de uma menina de rua? Ele precisava de evidências concretas e precisava de ajuda. No dia seguinte, enquanto Yolanda estava no supermercado, Raul saiu de casa pela primeira vez em semanas, sem avisar. Foi direto para a praça procurar Lisiane. Encontrou-a sentada debaixo de uma árvore, tentando se proteger do sol forte do meio-dia. Você estava certa, ele disse assim que chegou perto dela. Sobretudo, Lisiane levantou os olhos e ele pode ver o alívio misturado com medo em seu rosto. O senhor descobriu alguma coisa? Eles criaram um fundo bancário em meu nome sem meu conhecimento. Milhões de reais. E o Dr. Ferreira nunca recomendou esse enfermeiro Cássio. Raul se sentou pesadamente ao lado dela. Mas não sei como provar, não sei como parar isso. O senhor tem família? Alguém em quem confia? Raul balançou a cabeça. Meus pais morreram há anos. Não tenho filhos, nem irmãos próximos. Yolanda é praticamente tudo que tenho. E amigos? Alguns sócios conhecidos de negócios. Mas todos acham que Yolanda é uma santa por cuidar de mim. Ele suspirou profundamente. Ela construiu uma imagem perfeita ao longo dos anos. Lisiane ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. O senhor tem como gravar uma conversa? Gravar? Tem celular? Se conseguir gravar ela falando sobre o plano, seria uma prova, não seria? Raul considerou a ideia. Era arriscado, mas talvez fosse a única forma de conseguir evidências. Como eu faria isso? Finja que está muito mal, que vai morrer logo. Talvez ela fique descuidada e fale sobre o que vai acontecer depois. Lisiane se aproximou mais dele. Mas tem que ter cuidado. Se ela descobrir que o senhor sabe, ela pode acelerar o que está planejando. Raul completou. Exato. Eles conversaram por mais alguns minutos, elaborando um plano. Raul voltaria para casa e fingiria estar muito pior. Talvez isso fizesse Yolanda baixar a guarda. Enquanto isso, ele tentaria gravar conversas comprometedoras. Se algo der errado, Lisiane disse quando ele se levantou para ir embora. Eu sei onde o senhor mora. Posso pedir ajuda. Para quem? Não sei ainda, mas vou pensar em alguma coisa. Quando Raul chegou em casa, Yolanda estava na cozinha, aparentemente preparando o almoço. Mas pela janela, ele pode ver que o carro dela estava na garagem há pouco tempo. A capota ainda estava quente do sol. Ela havia voltado do supermercado muito antes do que dissera. Onde você estava? Ela perguntou sem se virar do fogão. Precisava tomar ar. Me senti sufocado aqui dentro. Você não deveria sair sozinho. E se tivesse um episódio na rua? Agora ela se virou e havia algo diferente em seus olhos. Uma dureza que ele nunca havia notado antes, ou talvez nunca tivesse estado lúcido o suficiente para perceber. Desculpe, não vai acontecer de novo. Mas enquanto almoçavam em silêncio, Raul sabia que Yolanda desconfiava de algo.
E ele sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. Naquela tarde, Cássio chegou como prometido. Raul fingiu estar cochilando no sofá da sala quando ouviu a campainha. Através de suas pálpebras semicerradas, observou um homem alto, de óculos pequenos, exatamente como Lisiane havia descrito. E sim, havia uma cicatriz visível em sua mão direita. Como ele está hoje? Cássio perguntou para Yolanda enquanto organizava alguns frascos na mesa de centro. Estranho. Saiu sozinho hoje de manhã pela primeira vez em semanas. E ontem fez perguntas sobre você para o Dr. Ferreira. Raul sentiu o sangue gelar. Elas sabiam sobre a ligação telefônica. Isso é problemático, Cássio murmurou. Talvez seja hora de finalizar o processo. Você acha? A dosagem atual vai levar meses ainda. Se ele está começando a desconfiar... Cássio não terminou a frase. Mas o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer palavra. Raul manteve os olhos fechados, tentando controlar a respiração enquanto ouvia os dois discutirem seu destino a poucos metros de distância. Estava em perigo real e imediato. E a única pessoa que sabia disso era uma menina que ninguém acreditaria. Raul permaneceu imóvel no sofá, fingindo dormir enquanto ouvia cada palavra da conversa sinistra. Seu celular estava no bolso do roupão e ele rezou silenciosamente para que conseguisse gravá-los sem ser descoberto. A quantidade atual de substância está demorando muito, Cássio dizia em voz baixa. Se aumentarmos a concentração, podemos acelerar o processo para 2 semanas, no máximo 3. E não vai parecer suspeito uma deterioração tão rápida. A doença dele já está diagnosticada. Os médicos vão atribuir a progressão natural. Além disso, quem vai questionar? Você é a esposa dedicada, eu sou o enfermeiro recomendado. E pelo médico? Cássio riu baixinho. Pelo menos é o que todos acreditam. Yolanda hesitou. E se ele falar com alguém sobre suas suspeitas? Quem vai acreditar em um homem com demência progressiva? Especialmente quando a esposa confirmar que ele anda tendo episódios de paranoia? O coração de Raul disparou ao ouvir a palavra demência. Era essa a versão que eles pretendiam contar para todos? Que ele estava perdendo a sanidade, não apenas as funções motoras? Tem razão, Yolanda concordou. Ontem mesmo ele disse umas coisas sem sentido sobre pessoas o perseguindo. Posso usar isso? Perfeito. Vou preparar a nova formulação hoje à noite. Amanhã começamos com a dose final. Raul ouviu passos se aproximando e rapidamente ajustou sua respiração para parecer que dormia profundamente. Sentiu Yolanda se inclinar sobre ele, sua mão tocando sua testa. Está dormindo pesado, ela murmurou para Cássio. Acho que a dose da manhã foi eficaz. Ótimo. Quando ele acordar, dê mais 2 comprimidos do frasco azul. Vão garantir que ele fique sonolento até amanhã. Depois que Cássio saiu, Raul continuou fingindo dormir enquanto Yolanda se movimentava pela casa. Através de suas pálpebras semicerradas, ele a viu guardando vários frascos em um armário trancado na cozinha. Um armário que ela sempre disse conter apenas produtos de limpeza. Quando finalmente acordou, já estava escurecendo. E Yolanda apareceu imediatamente com um copo d'água e 2 comprimidos azuis. Como está se sentindo, querido? Cansado, muito cansado. Raul fingiu confusão, deixando a voz arrastada. Que horas são? 6 da tarde. Você dormiu a tarde toda. Ela ofereceu os medicamentos. Tome isso, vai ajudar com o cansaço. Raul fingiu engolir os comprimidos, mas os manteve sob a língua até Yolanda sair do quarto. Depois, os cuspiu em um lenço e os escondeu junto com os outros que havia guardado. Durante o jantar, ele fez questão de parecer mais confuso e desorientado do que realmente estava. Deixou cair o garfo algumas vezes, fez perguntas repetitivas, fingiu não lembrar de conversas recentes
Yolanda observava tudo com atenção, anotando em seu caderno. Você está piorando mesmo, ela comentou, fingindo preocupação. Talvez seja a hora de pensar em cuidados mais intensivos. Que tipo de cuidados? Enfermagem em tempo integral. Talvez até internação, se necessário. Yolanda tocou sua mão com falsa ternura. Eu faria qualquer coisa por você, mas reconheço meus limites. Raul assentiu vagamente, mas por dentro estava aterrorizado. Internação significaria isolamento total. Significaria que eles poderiam fazer qualquer coisa sem testemunhas. Naquela noite, ele esperou até ter certeza de que Yolanda estava dormindo. Depois, saiu silenciosamente de casa. Precisava falar com Lisiane urgentemente. Encontrou a menina dormindo debaixo de uma marquise perto da praça, enrolada em jornais velhos. Quando ele a acordou gentilmente, ela saltou assustada antes de reconhecê-lo. Senhor Raul, o que aconteceu? Eles vão acelerar o processo. Ouvi a conversa. Raul se ajoelhou ao lado dela, mantendo a voz baixa. Tem 2 semanas, talvez 3 para me matar. Lisiane se sentou, totalmente desperta agora. O senhor conseguiu gravar alguma coisa? Não. Não tive oportunidade, sem levantar suspeitas. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. E pior, eles planejam me internar. Se isso acontecer, estarei completamente à mercê deles. A gente precisa de ajuda, de alguém importante, que as pessoas escutem. Lisiane mordeu o lábio pensando intensamente. O senhor não tem nenhum amigo influente? Alguém que se importaria se o senhor desaparecesse? Raul refletiu. Havia Dr. Augusto Mendes, seu contador e amigo de longa data. Mas Augusto sempre elogiava. Yolanda sempre dizia como Raul tinha sorte de ter uma esposa tão dedicada. Convencê-lo seria quase impossível. Tem um contador, Augusto, mas ele adora Yolanda. Acha que ela é perfeita. Mesmo assim, ele se importa com o senhor? Sim, somos amigos há mais de 20 anos. Então talvez ele escute se a gente conseguir mostrar provas. Lisiane se levantou. Precisa arriscar. É a única chance. E se ele não acreditar? Se contar para a Yolanda que estou fazendo acusações contra ela? Aí o senhor está morto mesmo, mas pelo menos tentou. A dureza na voz da menina de 12 anos foi perturbadora. Porque do jeito que está, o senhor vai morrer de qualquer forma. Raul sabia que ela estava certa. Não havia escolha segura. Apenas a escolha entre tentar se salvar ou aceitar o destino que Yolanda e Cássio haviam planejado para ele. Está bem, vou tentar falar com Augusto amanhã. Como? Vou fingir uma crise. Pedir para Yolanda me levar ao hospital. No caminho, vou insistir para passarmos no escritório dele primeiro, para resolver algo urgente sobre meus documentos. Raul se levantou, sentindo uma determinação que não experimentava há meses. Se ela recusar, já vai ser suspeito. E se ela concordar? Vou tentar ficar sozinho com Augusto por alguns minutos. Vai ser minha única chance. Lisiane assentiu. E se não der certo? Então você vai ter que encontrar uma forma de contar a verdade para alguém. Mesmo que ninguém acredite em você no começo, pelo menos alguém vai saber. Eu vou tentar. Prometo. Quando Raul voltou para casa, o sol já estava nascendo. Ele entrou silenciosamente, mas encontrou Yolanda na cozinha, já vestida, preparando café. Onde você estava? Ela perguntou sem se virar. Não conseguia dormir. Saí para tomar ar. De roupão e chinelos? Ela se virou e havia suspeita evidente em seus olhos. Raul, você está me preocupando. Esse comportamento não é normal. Nada na minha vida é normal desde que fiquei doente. Ele se sentou à mesa, tentando parecer cansado e confuso. Às vezes não sei nem onde estou. Yolanda o observou por alguns segundos, então se aproximou e tocou sua testa. Você está com febre e parece mais pálido que ontem.
Estou me sentindo muito mal, pior do que já me senti desde que tudo começou. Talvez devêssemos ir ao hospital. Não, hospitais me deixam nervoso. Raul fingiu uma respiração ofegante. Mas tem uns documentos no escritório do Augusto que preciso assinar. Questões financeiras urgentes. Isso pode esperar. Não, não pode. É sobre o seguro de vida, sobre as contas. Se algo acontecer comigo... Ele deixou a frase no ar, observando a reação dela. Yolanda hesitou. A menção ao seguro de vida claramente despertou seu interesse. Que tipo de documentos? Atualizações, beneficiários, esse tipo de coisa. Raul fez uma pausa dramática. Se você quiser estar segura financeiramente, caso eu... Bem, você entende. Está bem. Vamos ao escritório do Augusto primeiro, depois ao hospital. O plano estava funcionando, mas Raul sabia que teria apenas uma chance de convencer Augusto. E se falhasse, não teria uma segunda oportunidade. Enquanto se vestia para sair, com Yolanda observando cada movimento, ele pensou em Lisiane dormindo sob a marquise. Uma menina de 12 anos era sua única aliada na luta pela própria vida. A ironia da situação teria sido engraçada se não fosse tão desesperadora. Pronto? Yolanda perguntou da porta. Pronto. Raul olhou para si mesmo no espelho uma última vez. Nas próximas horas, descobriria se ainda havia esperança ou se Yolanda e Cássio conseguiriam completar seu plano macabro. No carro, enquanto Yolanda dirigia em silêncio, ele observou as ruas familiares passando pela janela. Talvez fosse a última vez que as veria como um homem livre. Talvez fosse a última vez que teria controle sobre seu próprio destino. Mas pelo menos agora ele sabia a verdade. E às vezes, mesmo no fim, isso tinha que ser suficiente. O escritório de Augusto Mendes ficava no 10º andar de um prédio comercial no centro da cidade. Durante o trajeto de elevador, Raul sentiu o coração bater tão forte que teve medo de que Yolanda pudesse ouvi-lo. Ela estava estranhamente silenciosa, observando-o com atenção. Tem certeza de que precisa resolver isso hoje? Ela perguntou quando chegaram ao andar. Absoluta. São documentos que não podem esperar. Augusto os recebeu com o sorriso caloroso de sempre. Aos 65 anos, era um homem de aparência distinta. Cabelos grisalhos bem penteados e óculos de aros dourados. Conhecia Raul desde que este havia começado seus negócios, 3 décadas atrás. Raul, que surpresa! Como está se sentindo? Não muito bem, na verdade. Raul sentou-se pesadamente na poltrona diante da mesa de Augusto. Por isso vim resolver essas questões financeiras. Preciso me preparar para... bem, para o pior. Yolanda se acomodou na cadeira ao lado, sempre vigilante. Ele tem estado muito preocupado com esses assuntos legais. Eu disse que não era urgente, mas ele insistiu. Compreendo perfeitamente. É natural querer deixar tudo organizado. Augusto abriu uma pasta em sua mesa. Que documentos específicos você quer revisar? Raul respirou fundo. Era agora ou nunca. Na verdade, Augusto, preciso falar com você sobre algo delicado, em particular. Yolanda se enrijeceu. Querido, não há nada que você não possa falar na minha frente. É sobre questões técnicas do escritório. Muito chato para você ouvir. Raul tentou manter o tom casual. Por que não vai tomar um café na lanchonete do térreo? Não vamos demorar. Prefiro ficar. Posso ajudar com qualquer dúvida que você tenha. Augusto percebeu a tensão no ar. Yolanda, se quiser, minha secretária pode servir um café aqui. Ou, se preferir, há uma sala de espera confortável logo ali. Não, obrigada. Fico aqui mesmo. Raul sentiu o desespero crescer. Como poderia contar a verdade com Yolanda presente? Ela transformaria qualquer acusação em prova de sua confusão mental. Augusto, ele começou decidindo arriscar tudo. Você verificou os movimentos recentes das minhas contas? Especialmente aquele fundo que foi criado no mês passado? O
Contador franziu o senho. Que fundo! O que tem o Cássio Andrade como administrador? Augusto olhou genuinamente confuso. Raul, não sei de que fundo está falando. Não criamos nenhum investimento recente com esse nome. Yolanda interveio rapidamente. Querido, você está confundindo as coisas novamente. Não existe nenhum fundo novo. Existe sim. Raul se levantou abruptamente, quase perdendo o equilíbrio. Eu vi os documentos. Milhões de reais foram transferidos. Raul, acalme-se. Augusto se levantou também, preocupado. Vamos verificar isso juntos. Posso acessar todas as suas contas aqui mesmo. Enquanto Augusto digitava em seu computador, Yolanda sussurrou para Raul. Você está tendo outro episódio. Isso é exatamente o que eu falei para o Dr. Ferreira sobre seus delírios. Não são delírios, Raul elevou a voz. Augusto, me mostra a tela. O contador girou o monitor para que Raul pudesse ver. As contas estavam todas normais. Não havia registros de nenhum fundo suspeito, nenhuma transferência não autorizada. Viu? Yolanda tocou o braço de Raul gentilmente. Está tudo normal. Querido, suas finanças estão exatamente como sempre estiveram. Raul olhou para a tela em choque. Como era possível? Ele tinha certeza do que havia visto em casa. Os documentos, as transferências, tudo havia desaparecido. Isso não pode estar certo. Ele se virou para Augusto. Você tem que acreditar em mim. Algo muito estranho está acontecendo. Augusto trocou um olhar preocupado com Yolanda. Raul, talvez seja melhor conversarmos sobre isso quando você estiver se sentindo melhor. Eu estou bem. É ela quem... Raul parou abruptamente. Se continuasse com as acusações, apenas confirmaria que estava delirando. Precisava de uma estratégia diferente. Desculpem, ele disse, forçando uma calma que não sentia. Vocês têm razão. Acho que estou confundindo as coisas mesmo. Yolanda sorriu aliviada. Não se preocupe, amor. É parte da doença. O Dr. Ferreira explicou que isso pode acontecer. Augusto, Raul disse lentamente. Você poderia preparar uma procuração ampla para Yolanda? Para caso eu não consiga mais tomar decisões por mim mesmo? Claro, é uma precaução sensata. Mas quero que seja você quem supervisione qualquer transação importante, como uma segunda assinatura obrigatória. Raul olhou diretamente para os olhos do contador. Promete que fará isso? É claro, pode confiar em mim. Yolanda pareceu desconfortável com essa condição, mas não podia protestar sem parecer suspeita. Depois de assinarem alguns documentos preliminares, eles se despediram de Augusto. No elevador, Yolanda estava visivelmente tensa. Por quê? Pediu para ele supervisionar as finanças? Você não confia em mim? Confio, mas é sempre bom ter uma segunda opinião em questões importantes. Raul fingiu cansaço. Especialmente se minha mente está me pregando peças como hoje. No carro, a caminho do hospital, Raul refletiu sobre o que havia acontecido. Os documentos que ele tinha certeza de ter visto haviam desaparecido. Isso significava que Yolanda e Cássio tinham acesso ao seu computador. Provavelmente sabiam. Em todas as suas senhas, eles eram mais espertos e organizados do que ele havia imaginado. No hospital, Dr. Ferreira o examinou minuciosamente. Sua pressão está um pouco alta e você parece mais pálido que da última vez. Como está se sentindo? Confuso, cansado. Às vezes tenho dificuldade de distinguir entre realidade e outras coisas. Yolanda se inclinou para a frente. Doutor, ele tem tido episódios de paranoia. Hoje mesmo inventou uma história sobre fundos bancários inexistentes. Isso pode acontecer com a progressão da doença, Dr. Ferreira explicou. Vamos ajustar sua medicação. Na verdade, Raul interrompeu, gostaria de ouvir uma segunda opinião, talvez de um especialista diferente. Dr. Ferreira pareceu ligeiramente ofendido. Se acha necessário? Acho.
Sem nada contra o senhor, mas quero ter certeza de que estou recebendo o melhor tratamento possível. Vou providenciar uma consulta com a doutora Sandra Oliveira. Ela é uma das melhores neurologistas da cidade. Yolanda se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Isso é realmente necessário? O Dr. Ferreira tem cuidado tão bem de você. Insisto, Raul disse firmemente. Quando saíram do hospital, Yolanda estava visivelmente irritada. Não entendo por que está questionando tudo ultimamente. O doutor Ferreira, os medicamentos, até mesmo minhas decisões. Não estou questionando você. Só quero ter certeza de que estou fazendo tudo certo. Mas Raul sabia que havia plantado várias sementes de proteção. Augusto agora supervisionaria suas finanças. Uma nova médica o examinaria. E mais importante, várias pessoas agora sabiam que ele estava tendo episódios de paranoia. Se algo acontecesse com ele nas próximas semanas, talvez alguém se lembrasse e investigasse. Naquela noite, Cássio apareceu novamente. Raul fingiu estar dormindo profundamente enquanto ouvia a conversa na cozinha. Ele está ficando problemático. Yolanda dizia. Hoje quis uma segunda opinião médica e fez Augusto supervisionar as finanças. Isso complica as coisas. Se a nova médica fizer exames mais detalhados, pode descobrir a intoxicação? É possível. Algumas substâncias deixam traços no sangue. Houve uma pausa longa. Então temos que acelerar ainda mais? Sim. Não podemos esperar a consulta com a nova médica. Tem que ser esta semana. Raul sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles iam matá-lo antes da consulta com doutora Sandra. Como? Yolanda perguntou. Uma overdose acidental. Vou misturar uma quantidade letal nos medicamentos de amanhã à noite. Parecerá que ele se confundiu e tomou mais do que deveria. E se alguém desconfiar? Dan, Yolanda, ele já está tendo episódios de confusão mental. Será fácil de acreditar que se enganou com os remédios. Raul percebeu que estava tremendo. Amanhã à noite seria sua última noite vivo, a menos que conseguisse fazer alguma coisa. Quando Cássio foi embora, Raul continuou fingindo dormir enquanto Yolanda se preparava para deitar. Ela passou longos minutos observando-o, como se estivesse se despedindo. Sinto muito, ela sussurrou no escuro, mas não havia outro jeito. Depois que ela adormeceu, Raul saiu silenciosamente de casa mais uma vez. Precisava encontrar Lisiane e contar sobre a mudança nos planos. Tinham menos de 24 horas para descobrir uma forma de salvá-lo. Encontrou a menina acordada, sentada debaixo de um poste de luz, desenhando algo em um pedaço de papel sujo. Eles vão me matar amanhã à noite, ele disse sem preâmbulos. Lisiane levantou os olhos. Como? Overdose acidental de medicamentos. Vão dizer que me confundi por causa da doença. O contador acreditou no senhor? Não, eles apagaram todas as evidências do computador. Mas pelo menos agora ele vai supervisionar qualquer movimentação financeira grande. Lisiane ficou pensativa. E a médica nova? Consulta marcada para a semana que vem. Mas não vou viver para chegar lá. Então a gente tem que conseguir evidências esta noite. Evidências que eles não possam apagar. Como? Lisiane sorriu e pela primeira vez desde que se conheceram, havia esperança em seus olhos. Tenho uma ideia, mas o senhor vai ter que confiar em mim. O plano de Lisiane era simples, mas arriscado. Ela havia percebido que a casa de Raul tinha câmeras de segurança externas, instaladas anos atrás, quando a vizinhança passou por uma onda de assaltos. A ideia era usar essas câmeras para capturar evidências da conspiração. Se eles estão planejando uma overdose acidental hoje à noite, vão ter que preparar os medicamentos. Lisiane explicou. Se conseguirmos filmar eles misturando as drogas, será uma prova.
mas as câmeras só filmam a área externa. Por isso preciso entrar na sua casa. Vou me esconder e gravar a conversa deles com o meu celular. Lisiane mostrou um aparelho velho e rachado. Não é muito bom, mas grava áudio. Raul hesitou. É perigoso demais. Se te descobrirem... Já vivi 5 anos na rua, porque ninguém acreditou em mim. Não vou desistir agora quando finalmente eu posso provar a verdade. Eles elaboraram o plano durante a madrugada. Raul voltaria para casa e deixaria uma janela lateral destrancada. Uma janela pequena que dava para a área de serviço, por onde Lisiane poderia entrar sem ser vista pelas câmeras principais. Ela se esconderia na despensa da cozinha, de onde poderia gravar qualquer conversa que acontecesse naquele ambiente. E se eles prepararem os medicamentos em outro lugar da casa? Todos os remédios ficam na cozinha. Vi Yolanda guardar os frascos naquele armário muitas vezes. Lisiane parecia confiante. Vai ser lá. Quando Raul chegou em casa, o sol estava nascendo. Yolanda já estava acordada, preparando café com uma normalidade perturbadora, considerando que em poucas horas ela planejava matá-lo. Onde você estava desta vez? Ela perguntou, sem olhar para ele. Não consegui dormir. Caminhei um pouco pela vizinhança. Raul, você precisa parar com isso. E se alguém te vir vagando pelas ruas de madrugada? Vão pensar que você está perdido, confuso. Talvez eu esteja mesmo, ele respondeu fingindo resignação. Durante o dia, Raul fez questão de parecer especialmente debilitado. Deixou cair objetos, fingiu esquecer conversas, fez perguntas repetitivas. Queria que Yolanda ficasse convencida de que ele estava completamente incapacitado e não representava nenhuma ameaça. Por volta das 5 da tarde, ele destrancou discretamente a janela da área de serviço. Às 6, viu Lisiane atravessar o quintal silenciosamente e desaparecer dentro da casa. Seu coração disparou, mas ele forçou-se a manter a calma. Estou me sentindo muito cansado, ele disse para a Yolanda. Acho que vou deitar cedo hoje. Boa ideia, você precisa descansar. Ela tocou sua testa com falsa preocupação. Ainda está com um pouco de febre. Às 8 da noite, Cássio chegou. Raul estava deitado na sala, fingindo cochilar, mas totalmente alerta. Ouviu a campainha, os passos de Yolanda, as vozes baixas dos dois conversando. Ele está pior hoje, Yolanda dizia enquanto caminhavam em direção à cozinha. Mais confuso, mais fraco. Perfeito. Vai ser mais convincente. Raul rezou silenciosamente para que Lisiane estivesse bem escondida e conseguisse gravar tudo. Você trouxe? Perguntou Yolanda. Sim. Concentração suficiente para parecer que ele tomou o frasco inteiro por engano. Raul ouviu o som de frascos sendo manuseados. Vamos misturar com os medicamentos normais dele. Quando der os sintomas, você liga para o hospital em pânico, dizendo que ele deve ter se confundido e tomado uma dose excessiva. Quanto tempo vai levar? Entre 1 e 2 horas. Primeiro ele vai ficar muito sonolento, depois começam as convulsões e, finalmente, parada cardíaca, Yolanda completou. Exato, e vai parecer completamente natural, considerando a condição neurológica dele. Raul sentiu náusea. Ouvir os detalhes de sua própria morte planejada era surreal e aterrorizante. Tem certeza de que não vão descobrir nada no corpo? Yolanda perguntou. As substâncias que estou usando são rapidamente metabolizadas. Mesmo que façam autópsia, não vão encontrar traços em quantidade significativa. Cássio parecia orgulhoso de sua expertise. Além disso, quem vai pedir autópsia? Você é a esposa enlutada. Ele tinha uma doença terminal diagnosticada e há registros médicos de episódios de confusão mental. E quanto ao dinheiro? Com os documentos que forjamos durante suas crises, você herda tudo. O fundo que
O criamos em nome dele já tem milhões transferidos. E com ele morto, você se torna a única beneficiária. Raul franziu o senho. Como assim? Documentos forjados durante suas crises. Então eles realmente haviam criado documentos legais, falsificando sua assinatura quando ele estava sob efeito pesado dos medicamentos? O contador não vai desconfiar? Augusto só vai supervisionar transações futuras. Os documentos que preparamos são anteriores ao acordo com ele. Está tudo legal, pelo menos no papel. Pronto, Cássio anunciou. Os medicamentos estão preparados. Quantos comprimidos você vai dar para ele? Todos. Vou dizer que é a nova dosagem que você recomendou. Perfeito. Em 2 horas você será uma viúva muito rica. Raul ouviu os passos dele se aproximando da sala. Rapidamente fechou os olhos e regulou a respiração, fingindo dormir profundamente. Querido, Yolanda o chamou suavemente. Hora do seu medicamento. Ele abriu os olhos lentamente, fingindo confusão. Que horas são? 9 da noite. Você dormiu bastante. Ela mostrou uma pequena bandeja com vários comprimidos. Cássio trouxe seus novos medicamentos. Disse que estes vão ajudar muito com seus sintomas. Raul olhou para os comprimidos, sabendo que eram sua sentença de morte. São muitos. É a nova dosagem. Muito importante que tome todos. Está bem. Ele pegou os medicamentos, mas desta vez não tinha como fingir engoli-los e escondê-los. Yolanda e Cássio estavam observando-o atentamente. Pode tomar com bastante água, Cássio sugeriu. Vai ajudar. Raul colocou todos os comprimidos na boca de uma vez. Bebeu um gole grande de água e, num movimento rápido, fingiu engasgar. Inclinou-se para a frente, tossindo violentamente, e conseguiu cuspir discretamente todos os medicamentos no guardanapo que havia preparado no bolso. Está tudo bem? Yolanda perguntou, fingindo preocupação. Sim, desceu meio atravessado. Ele bebeu mais água, escondendo o guardanapo. Pronto, tomei tudo. Cássio e Yolanda trocaram um olhar satisfeito. Ótimo, agora descanse. Em breve, você vai se sentir muito melhor. Depois que Cássio foi embora, Raul continuou fingindo dormir na sala, enquanto Yolanda fazia suas atividades normais da noite. Ela ligou a televisão, mas parecia nervosa, verificando o relógio constantemente. Estava esperando os sintomas da overdose começarem. 1 hora se passou, depois 2. Yolanda estava claramente confusa com a demora dos efeitos. Às 11 da noite, ela se aproximou dele. Como está se sentindo? Bem, muito bem, na verdade. Raul se sentou fingindo surpresa. Não me sentia assim há meses. Yolanda empalideceu. Tem certeza? Absoluta. Acho que esses novos medicamentos realmente funcionaram. Ele se levantou, fingindo energia renovada. Sabe de uma coisa? Estou com fome. Faz tempo que não sinto fome de verdade. Eu vou preparar algo para você. Enquanto Yolanda foi para a cozinha, visivelmente perturbada, Raul aproveitou para ir até a área de serviço. Lisiane estava escondida atrás da máquina de lavar, segurando o celular. Conseguiu gravar tudo? Ele sussurrou. Ela assentiu, mostrando o aparelho. Tudo! A conversa inteira! Agora saia daqui rapidamente, pela mesma janela. E o senhor? Vou confrontá-los. Agora tenho provas. 5 minutos depois, quando Yolanda voltou da cozinha com um sanduíche, encontrou Raul sentado calmamente na poltrona, completamente lúcido. Precisamos conversar, ele disse. Sobre o quê? Sobre Cássio, sobre os medicamentos que vocês prepararam hoje à noite, sobre os documentos forjados e o fundo bancário criado sem meu conhecimento. Yolanda ficou branca. Não sei do que está falando. Sei de tudo, Yolanda. Ouvi cada palavra da conversa de vocês. Raul se levantou. E tenho provas gravadas. Você não pode ter... Estava dormindo. Estava fingindo.
Assim como fingi tomar os medicamentos hoje à noite, assim como venho fingindo tomar a maioria dos medicamentos nas últimas semanas. Yolanda se deixou cair numa cadeira, a máscara de esposa dedicada finalmente caindo. Como descobriu? Uma menina de 12 anos tentou me avisar há meses. Ninguém acreditou nela, nem eu no começo. Mas ela nunca desistiu. Lisiane. Yolanda sussurrou. Sim, a menina que você achou que havia silenciado há 5 anos. Yolanda cobriu o rosto com as mãos. Era tanto dinheiro, Raul, e você sempre falou em deixar tudo para a caridade. Eu sacrifiquei minha juventude, minha carreira, por este casamento. E eu sacrifiquei minha saúde e quase minha vida por sua ganância. Na manhã seguinte, Raul estava no escritório de seu advogado, acompanhado de Lisiane e com as gravações que a menina havia feito. Dr. Augusto também estava presente, chocado com as revelações. As gravações são claras, o advogado disse. Temos evidências suficientes para processar tanto Yolanda quanto Cássio por tentativa de homicídio e fraude. E a menina? Raul perguntou, olhando para Lisiane, que estava limpa e vestindo roupas novas que ele havia comprado para ela. Bem, considerando que ela é menor de idade e não tem família, você poderia considerar a tutela legal. 6 meses depois, Raul estava completamente recuperado. Os exames médicos confirmaram que ele nunca havia tido uma doença degenerativa. Todos os sintomas eram resultado da intoxicação lenta promovida por Yolanda e Cássio. Sua condição real de saúde era excelente para um homem de sua idade. Yolanda e Cássio foram condenados por tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos. Ela perdeu todos os direitos sobre os bens de Raul e foi sentenciada a 8 anos de prisão. Lisiane, agora com 13 anos, morava oficialmente com Raul. Estava matriculada em uma boa escola, tinha um quarto próprio pela primeira vez na vida e havia descoberto um talento natural para desenho. Mas o mais importante, finalmente tinha alguém que acreditava nela. Sabe o que é engraçado? Raul disse uma noite enquanto ajudava Lisiane com a lição de casa. Todo mundo sempre disse que você era só uma menina de rua mentirosa. Mas você foi a única pessoa honesta em toda essa história. Lisiane sorriu. É porque, às vezes, as pessoas mais invisíveis são as que mais enxergam a verdade. Raul assentiu, olhando pela janela de sua casa, que agora realmente parecia um lar. Pela primeira vez em anos, sentia-se genuinamente feliz. E tudo porque uma menina corajosa de 12 anos se recusou a deixar que a verdade morresse no silêncio. Às vezes, pensou ele, os anjos da guarda vêm nos disfarces mais improváveis. E às vezes, salvar alguém é na verdade ser salvo por eles.